pessoal, eu sou Natália Albuquerque, nutricionista, e aqui no meu canal hoje eu trouxe uma pessoa muito querida que é o Dr. Bruno Prado. Oi Natália, tudo bem? Tudo ótimo! Hoje eu trouxe o Bruno aqui para falar sobre um assunto muito interessante, então fique ligado. O Bruno Prado ele é fisioterapeuta e eu trouxe ele aqui justamente para falar essa parte, né, da postura, porque a gente entende que tem a relação ali postura com a circunferência abdominal, sua circunferência ali de cintura, porque, né, às vezes ela pode dar uma alteração, se você tem uma postura errada, pode dar alteração ali na sua circunferência abdominal. Então o Bruno ele vai se apresentar, falar um pouco, né, sobre a sua formação e depois ele vai dar aqui as informações e orientações também a respeito de como você vai conseguir aí, às vezes, evitar ou melhorar essa relação aí de postura com circunferência abdominal. Meu nome é Bruno Prado, sou fisioterapeuta, sou especializado em ortopedia funcional e terapias manuais. Então explica pra gente aí sobre essa relação, como que a gente pode estar fazendo aí para conseguir esse ideal. Sim. Cerca de 80% das pessoas, Natália, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, elas já tiveram dor ou ainda sentem ou sentirão uma dor na coluna alguma vez na sua vida. E é o principal motivo de afastamento hoje do serviço, né, ainda mais essa crise, as produções diminuem, que as pessoas às vezes não deixam de ir por causa dessas dores crônicas da coluna. E em relação à circunferência abdominal também, o que acontece? Nosso corpo ele tem um centro de gravidade que fica logo abaixo da cintura. E quando esse centro de gravidade é alterado por algum motivo, e que no nosso caso aqui falando sobre circunferência abdominal, que também vai alterar esse centro de gravidade, como acontece com as grávidas também, por isso que as grávidas mudam totalmente a sua postura, para estar ali conseguindo carregar a barriga que já está maior, né? Então altera toda a passada, a marcha da pessoa. Então isso também acontece com a pessoa com a circunferência abdominal elevada. Como o nosso corpo é adaptativo, toda a nossa coluna ela responde a esse centro de gravidade, para estar tentando equilibrar o nosso corpo o tempo inteiro. Então o que ocorre? Nós temos três curvaturas principais da nossa coluna, que seria a lordose cervical, essa parte aqui do pescoço, a parte do meio das costas, que é a cifose torácica, que a gente fala, e a parte mais de baixo, perto do bumbum, que seria a lordose lombar. Esses nomes eles são fisiológicos, ou seja, são normais. A diminuição ou aumento dessas curvaturas que são lesões, seria a hiperlordose ou a hipercifose, ou a retificação lombar ou a retificação cervical também. O que acontece? Essas curvaturas elas se adaptam a esse centro de gravidade também. Então, quando ocorre alguma alteração por algum motivo, que no caso também estamos falando sobre circunferência abdominal, essa coluna ela vai se adaptar a esse centro. Então, podem ocorrer algumas alterações, como eu disse, dessas curvaturas da coluna. E isso pode estar ocasionando algumas alterações de pressão no disco intervertebral. O disco intervertebral ele é um componente muito importante que fica entre as vértebras da coluna que funciona como um amortecedor. Então, o que ocorre? Quando tem essa alteração de pressão entre uma vértebra e outra, devido a essas adaptações da coluna, isso vai gerar um estresse mecânico, que a gente fala. E isso vai começar a inflamar, vai começar a gerar lesão desses tecidos que estão em volta da coluna. E isso sim pode gerar dor, porque muitas vezes a pessoa tem hernia de disco, tem algumas lesões de extravasamento do núcleo pulposo, que no caso que seria da hernia discal também, só que a pessoa não sente dor. O que acontece muitas vezes essas alterações de pressões que fazem essas lesões em volta da coluna, e isso sim vai gerar dor. E a pessoa às vezes ali continua com os hábitos errados e às vezes não sente tanto esses sintomas e depois acontece, né, às vezes uma explosão, né? Às vezes a pessoa do nada sente uma dor, né? Sim, a pessoa trava no caso, isso, né? acontece O que
acontece? A pessoa trava, muitas vezes, não é uma lesão em si. O nosso corpo está tentando responder ao que seria uma lesão, só que na hora que você trava, ele está te protegendo dessa lesão maior. Então, isso acaba causando dores musculares, você não consegue nem mexer nem para um lado nem para o outro. Isso ocorre quando a gente faz muitos movimentos repetitivos, igual, por exemplo, uma pessoa normal, ela chega a fazer 3.000 flexões por dia, que seria, no caso, esse movimento de protração da coluna. Então, isso é muito, desde na hora que você levanta, que você toma café, que você escova os dentes, sempre que você está abaixando, levantando da maneira errada, e isso mesmo pode ocasionar essas alterações de pressão que vai ocasionar dor. Algumas profissões, infelizmente, acabam aumentando mais, né, esse risco ou essa consequência. E às vezes, né, até uma mulher ali, dona de casa também, que às vezes faz com certeza. Serviço, né? Serviço abaixado, né? Tem que lavar vasilha, às vezes tem que passar roupa. Não só mulheres, também como homens também trabalham, né, gente? São pequenos detalhes que, infelizmente, se a gente não tratar, não cuidar, não consertar, vai virando uma bola de neve, né? E como eu falei, se você tiver circunferência muito elevada, às vezes a sua postura já vai ser errada, né? Sim. Porque você está tendo que carregar aquele peso da sua barriga. Então, uma coisa leva a outra. Você precisa estar, né, em equilíbrio, né? Em equilíbrio, isso aí, perfeitamente. Então, Bruno, assim, dê algumas orientações aí pra gente, o que a gente pode estar fazendo para a gente conseguir aí, talvez, esse equilíbrio que a gente tanto busca, né? Como eu falei, a maioria das lesões sem flexão, que a gente faz muito durante o nosso dia, para quem trabalha sentado, é uma flexão que a gente faz com o nosso corpo, e às vezes a gente fica muito tempo nessa posição. E isso pode ocasionar dores, principalmente quem trabalha em bancos, tem que trabalhar muito tempo sentado, não tem tempo de levantar. No escritório. Só que uma coisa que eu vou falar, nenhuma posição é tão boa o suficiente que você possa ficar muito tempo sem sentir dor. Então o nosso corpo ele é feito para movimentar. Então na hora que você levanta e faz alguns movimentos, alguns alongamentos específicos para a sua lesão. Então, por isso que é bom procurar um fisioterapeuta para você ver a questão da sua lesão, a individualidade da sua lesão, que isso é importante. Então, o movimento é importante também. Então, não adianta você achar que tem uma postura ideal para isso. E cadeiras, por exemplo, quando você for sentar, tiver aquele fundo, sempre apoia o bumbum lá no fundo para que sua postura tente permanecer da melhor maneira possível. E sempre perto da mesa para você evitar esse movimento de flexão também o tempo inteiro que você já faz durante o dia. Isso aí. E sempre estar levantando a cada meia hora, a cada 1 hora para tentar movimentar essa coluna, para não deixar ela estática por muito tempo. Uma coisa que eu reparo bastante pessoas também, às vezes no carro, né? Às vezes eles deitam muito ali na poltrona. Sim. E, por exemplo, eu, né, que fico aqui às vezes no consultório por um longo período. Então, eu também, né, com certeza, tenho que estar entre um paciente e outro, você pode estar levantando, né, alguns alongamentos, alguns específicos para a sua lesão. Isso. Pode ser a melhor cadeira que for, gente. Ele indicou aqui que a gente tem que buscar a melhor cadeira, melhor banco, né? Mas pode ser o melhor que for, você tem que fazer isso. Você tem que se movimentar, levantar. Eu sei que às vezes é corrido, né, a nossa vida, mas a gente precisa estar, às vezes, nesses pequenos tempinhos conseguindo fazer isso aí para que futuramente não haja algo pior, né? Porque tratar da coluna é um hábito que tem que ser. Não é uma coisa que você vai tratar e vai sumir para sempre. É como você escova os dentes. Você aprende que tem que escovar o dente todos os dias, né? Para não dar cárie daqui a algum tempo e não amanhã. Entendeu? A coluna é a mesma coisa. Você vai tratar ela todos os dias, você vai aprender a fazer exercícios para evitar dores todos os dias, aprender posturas certas, movimentos corretos para estar evitando uma lesão futuramente. Isso aí. Então, é justamente essas questões assim, ao levantar, né, que você falou que tem que levantar. Levantar da cama também é uma maneira muito importante de estar evitando lesão, porque na hora que você faz aquele movimento para frente, de levantar rápido, você faz aquela flexão que eu te falei, que a gente já faz bastante durante o dia. Às vezes a pessoa pode travar ali mesmo por causa das pressões que ocorrem na coluna, que eu também tinha dito. Então o certo é você sempre virar de lado quando você for se levantar, jogar as pernas para fora, apoiar o braço de lado e estar se erguendo, sem
fazer força com a coluna. Entendeu? Isso aí. Então são esses pequenos detalhes, gente. Se você quiser também mais informações, procure o Bruno, né? Conversar com ele ali em particular, procurando ele através das redes sociais. No going back.